Olá, eu sou o Henk e você está na coluna Yoga Bhavani. E hoje eu vou falar sobre a realidade. Tem um vídeo que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas hoje eu vou falar de uma forma diferente. Realidade, o que é isso? O vídeo em questão, o anterior, foi O Mundo Está na Sua Mente. Se você ainda não viu, assista esse vídeo, por favor. E hoje eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou falar sobre Maya, sobre aquilo que muitas vezes é traduzido como ilusão, né? Maya é um conceito que vem da tradição espiritual da Vedanta e também da tradição espiritual do Tantra. Na tradição espiritual do Tantra, eles, para dar, os primeiros yogis, para dar uma explicação mais contundente, mais elaborada ou sistematizada sobre como a consciência se torna muitos, né, como um se torna vários, eles criaram um sistema onde eles mostram o desdobramento de 36 princípios até sair do princípio único, unidade, Shiva, Parama Shiva, Brahman, Deus, o nome que você quiser dar, até a pluralidade do corpo físico. Então, dentro desses 36, a gente tem 3 princípios que eu vou destacar. Um que eles chamam Ishvara, logo abaixo de Ishvara existe um chamado Maya, e abaixo de Maya a gente tem um princípio chamado Purusha, né, que é em conjunto, eu gosto de colocar os dois em conjunto, Purusha e Prakriti, né, espírito e matéria. Então a gente tem uma sensação interna chamada Ishvara, uma sensação plena de existência. Ishvara tem uma tradução plena de Senhor. E a gente tem depois uma sensação de espírito e matéria. Uma sensação que ainda é unitária e depois uma sensação de dualidade. E no meio disso a gente tem uma força chamada Maya. Maya, como eu disse, muitas vezes é traduzido como ilusão. E fala que a gente está perdido em Maya. Vocês vão ver alguns textos falando que a gente está preso em Maya, que essa é uma era de ilusão. Então, Maya, do ponto de vista prático para o yogi, não tem nada a ver com ilusão. O yogi observa Maya como uma força. Sabe essa força que é presente na natureza? Você que gosta de estar no meio natural, você que curte, de repente, tomar um sol na hora do almoço, você percebe que a natureza, de maneira geral, tem uma força, tem algo que a direciona. Parece que tudo na natureza tende à ordem. Parece não, tende mesmo. Você vai ver, cai uma árvore, aquilo não é um impedimento, um empecilho para a natureza. Aquilo é vida. A vida se renova ali, os insetos, enfim, vira adubo, né? A natureza está sempre tendendo à ordem. Essa força que permeia o meio, os yogis chamam simplista, de forma simplista, chamam de Shakti. Literalmente força. Quando ela atua como essa força ordenadora que direciona, ela é chamada de Maya. Mãe, aquilo que dá forma, aquilo que molda, aquilo que faz acontecer, o vir a ser. E Ya é dar direção, dar movimento, colocar num movimento de ordenação. Então Maya é a expressão do contexto, do dia a dia, que sempre direciona a gente para um caminho de ordenação. Então vocês podem ter certeza que se você pisou no tomate hoje de manhã, durante o dia você vai ter no seu contexto alguma situação que vai se apresentar como uma forma de você voltar a uma sensação interna de centramento. Você pisou no tomate, saiu de manhã falando, caramba, fui grosseiro com minha mãe, com meu pai, com meu cachorro. Você sai com aquela sensação interna de que droga. Pode ter certeza, o seu dia a dia vai trazer alguma situação que vai servir a você como um meio de ajuste, para que você volte a se sentir de novo no prumo, para que você abandone aquele lastro emocional que estava te causando um desconforto. Então, Maya, para o yogi, é essa força que vai fazer com que você tenha momentos de ajuste. Claro que não nessas coisinhas simples, ficou tristinho de manhã, então à tarde vai ter alguma coisa que te traga uma sensação de bem-estar. Não, às vezes é ajuste da sua condição atual de vida. O meio, a natureza, vai criar alguma situação que vai fazer você voltar a um trilho
de experimentação que para você é coerente. Com isso eu não estou dizendo que a natureza vai tirar problemas da sua vida. Às vezes ela pode colocar um problema, porque é exatamente esse problema, né, que a gente enxerga como um problema que vai colocar os trilhos, né, o trem nos trilhos de novo. Então Maya é essa força que está aí, digamos assim, nos bastidores, observando as nossas demandas e trazendo essas demandas como possibilidade de experimentação. Mas por que a gente não percebe isso? Se é assim, por que a gente está sempre patinando, correndo atrás do próprio rabo? Porque essa força ela está escondida por 5 véus ou 5 coberturas. Essas 5 coberturas são, para ser mais correto, o que forma o núcleo do que nós estamos chamando de realidade. Vou falar de uma maneira bem simplista. Qual que é a primeira cobertura? A ideia de que a gente precisa de um processo. Ou seja, para eu ser amoroso, eu preciso evoluir. Para eu ser calmo, eu preciso fazer tal coisa. Ou seja, tem que ter um processo. Não dá para eu simplesmente escolher e falar, não vou mais ser raivoso. Dentro de mim está tão arraigada a ideia de que eu preciso deixar de ser raivoso, que eu criei a dependência de um processo. Então, esse é o primeiro véu, a ideia de que eu preciso passar por processos. E daí também entra a ideia de uma evolução. Tá? Isso é, para o yogi, um véu, uma ilusão. O segundo véu é o que os yogis chamam de espaço. Eu coloquei como circunstância. Eu e vocês, em algum aspecto, a gente está preso a esse véu. Como? A gente acha que a gente precisa de uma circunstância ideal para melhorar a si mesmo. Quando eu for para a Índia, quando eu encontrar um guru, quando eu me aposentar, quando eu for clarividente, quando eu sair do corpo, sempre tem uma circunstância que a gente acha que é preponderante para que a gente mude a nossa expressão interna. Isso é uma ilusão. O terceiro é identificação. A gente, eu e vocês, quando a gente se apaixona por algo, a gente fica cego. Então, quando a gente se identifica com um objeto, seja uma coisa, seja uma pessoa, seja uma ideia, né, uma ideologia, a gente acaba transferindo força de nós mesmos para esse objeto com que a gente se identificou. E essa transferência de força faz com que a gente crie dependência. Dependência do quê? De novo, dos processos, das circunstâncias. A gente vai criando um looping. Nesse looping, chega uma hora que a gente começa a se sentir carente. Chega uma hora que a gente começa a se sentir vazio. E a gente quer buscar alguma coisa para preencher esse vazio. Então essa carência, a sensação de que a gente tem necessidades, e aí eu não estou falando de necessidade física, de comer, de dormir, estou falando das necessidades mais, entre aspas, espirituais. Isso é um véu. E o último véu é o véu chamado conhecimento. Poxa, hein, que conhecimento liberta, como é que ele pode ser um véu? Sim, o conhecimento, quando não colocado em prova, em prática, quando você não experimenta aquilo que você está aprendendo em termos de informação, isso se torna um fardo, se torna um fator de limitação. As pessoas que são radicais de todas as tradições espirituais, os radicais são aqueles que simplesmente absorvem a informação, o conhecimento e não vivencia aquilo. Ele, na altura da sua arrogância, por achar que compreendeu o aspecto intelectual, acha que é realizado. Então ele não põe o conhecimento à prova. Então ele se torna tacanho, a mente vai ficando fechada, presa. E quando uma mente fica presa, ela fica reativa, agressiva e, digamos assim, intolerante. Então são esses 5 véus que constroem a base disso, do que eu e vocês estamos chamando de realidade. Não acreditem em mim, não. Ponderem, usem o seu próprio discernimento. E veja, se você não está extremamente dependente de processos,
se você não acha que você precisa passar por um processo para mudar a si mesmo, se você não acha que esse processo tem que ter uma circunstância, um professor, um mestre, um guru, uma viagem ou um evento qualquer para que isso ocorra, se você não está apaixonado de alguma forma, se você não está identificado com algum aspecto prático do seu dia a dia, colocando força em algo que não tem força alguma, verifica se você não é extremamente carente e na busca por vivenciar a resolução da sua carência, você não está entrando de novo em circunstância, em processo, em apegos. E verifica se você não está preso na ideia de que o saber, o conhecer, a informação é importante. Mais importante que a informação intelectual é a experiência prática. Ok? Então observem tudo isso e vocês vão começar a entender o que para você é realidade. O que você entende como sendo realidade. Se você tem mais dúvidas, você quer aprofundar o nosso bate-papo sobre esse assunto, deixe o seu comentário aí no vídeo, ou então me encontre lá no Face. Agradeço a você por mais um vídeo. Carinho, silêncio e presença. Namastê. Karpura Gauram Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sadavasantam Hidrayara Vinde Bhavan Bhavani Sahitam Namami.